indignados, tudo bem com vocês? Estão escutando direitinho, estão lavando as mãos, estão ficando em casa. Tá tendo muito conteúdo aqui no canal agora que eu voltei, então fiquem por aqui. Sim, estou gravando com a mesma roupa do vídeo de ontem, porque as coisas são assim, gente, a gente grava vários vídeos de uma vez, ok? E eu queria gravar com essa blusa, não só porque ela é temática de bruxo, mas porque hoje é dia de orgulho sonserino e eu sou sonserina, então estamos aqui gravando esse vídeo de Doll House que fala sobre bruxas com uma blusinha de orgulho sonserino. Eu esperei muitas semanas pra fazer esse vídeo e eu tô muito feliz de finalmente estar fazendo ele. Porque assim, se vocês viram o meu vídeo falando sobre o Bill Cipher, se vocês viram qualquer um dos meus vídeos de Doll House, vocês sabem que eu sempre falei que Doll House é muito parecido com Gravity Falls em muitos sentidos, inclusive eu acho que o Bill Cipher pode voltar no desenho. Mas o motivo pelo qual eu fiquei falando isso sem parar, e eu não queria spoiler tanto isso aqui, apesar de eu ter spoilado um pouquinho no Twitter, é que Doll House tem códigos escondidos ao longo dos episódios. E se vocês forem lembrar, essa era uma das partes mais divertidas de Gravity Falls, tentar adivinhar aqueles códigos do Bill que apareciam no final de cada episódio, aquelas profecias, a roda do Bill. Foi tão divertido tentar descobrir quem era quem dos símbolos da roda do Bill. E sabe, e tinham 3 alfabetos diferentes, e aí eles lançaram o Diário 3 pra gente tentar desvendar. Em Star vs as Forças do Mal também tem isso, no livro mágico de feitiços tem o capítulo da Eclipse que tem códigos, tem outros capítulos que tem algumas coisas escritas em códigos também. E Doll House não tá sendo diferente, Gravity Falls inaugurou praticamente esse conceito de colocar códigos nos desenhos pra gente decifrar. E Doll House também tem os seus próprios códigos, só que assim, se vocês já achavam os de Gravity Falls difíceis de decifrar, os de Doll House estão num nível que assim não tinha sido escrito pela humanidade até hoje. Porque em Gravity Falls a gente tinha como se fosse um alfabeto criado pelo Bill, e a gente tinha também algumas formas de decifrar os códigos do Ford que eram diferentes. O Ford ele chegava a colocar até 3 códigos seguidos pra encriptar uma frase pra gente ter que decifrar. Então a gente não só tinha que decifrar o alfabeto do Bill, como a gente tinha que ver se tava usando mais de um código e tentar aplicar um em cima do outro pra ver se funcionava. Deu muito trabalho naquela época, e além disso tinha a roda do Bill. Acontece que o código de Doll House não é exatamente um alfabeto. Ele é um alfabeto próprio do desenho, que a relação que ele tem com o nosso mundo não é com o alfabeto romano, e sim com o alfabeto fonético. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, porque as escolas no Brasil não ensinam isso, e eu não tenho ideia do porquê, porque fica muito mais fácil você aprender qualquer outra língua quando você sabe o alfabeto fonético. Mas é um alfabeto que fala sobre os sons das palavras e não necessariamente a escrita delas. Às vezes você vê o alfabeto coreano e você não sabe ler as letras coreanas, mas se você vê aquilo traduzido para fonético, você consegue pronunciar corretamente, entendeu? É assim que funciona. E, às vezes, não sei se vocês já tiveram a experiência de abrir um dicionário, de procurar alguma palavra no dicionário online, sempre aparece a forma como ela é escrita e depois a fonética dela. Ok, como isso torna as coisas mais difíceis? Então, por exemplo, a gente não tem um símbolo do alfabeto de Doll House para a letra A. A gente tem um pro som A, um pro som AN, um pro som AN, entendeu? São sons diferentes que tem letras diferentes nesse alfabeto. E assim, eu sei que a comunidade de Doll House conseguiu decifrar isso junta, mas eu só fui descobrir isso, que ele só fui descobrir que já tinha decifrado muito tempo depois, porque eu e o Cássio, a gente passou 7 fucking horas tentando decifrar esse código sozinhos. A gente chegou juntos à conclusão de que era alfabeto fonético e a gente tava conseguindo decifrar, mesmo sendo em inglês, que não é a nossa língua materna, que deu muito mais trabalho. Então assim, queria que... Gente, por favor, deixa o like nesse vídeo, assim, eu quero biscoito sim, porque a gente mereceu, entendeu? Porque assim, pra vocês terem uma ideia, a palavra apart, a princípio parece que esse A e esse A, o A de a parte e o A de a parte são o mesmo A. Não, eles não são. Porque em inglês eles falam de um jeito mais apart. Então esse A é diferente desse A, entendeu? E é muito difícil pra alguém que não tem o inglês como língua nativa pensar nisso como de uma forma natural, entendeu? Então a gente tinha que ver os símbolos e nem todos estavam traduzidos exatamente no desenho. Alguns tinham algumas letras pra gente tentar ir decifrando aos poucos, mas a parte sonora foi realmente muito difícil. Então, por favor, deem like, deem biscoito pra gente, comentem que a gente é incrível, que a gente merece.
Enfim, como eu disse, esses códigos eles estão espalhados ao longo dos episódios. Eu vou deixar aqui uma imagem que tem a maioria deles, só pra vocês terem uma ideia de como é. Basicamente sempre aparece um olho, que é mais motivo pra eu achar que o Bill Cipher tá envolvido. E aí vem o código daquela semana. Alguns vinham junto com algumas palavras, então, por exemplo, a palavra history, ela tava escrita em history e depois código embaixo. Coven também estava escrito assim, Asian Text estava escrito assim. Então foi assim que a gente foi conseguindo decifrar. Tinha algumas palavras que a gente conseguia relacionar com as letras e com os sons. Tinha também um quadro na sala de aula das crianças no episódio 3, se eu não me engano, que dava pra decifrar algumas coisas ali, dava pra saber que símbolos eram de vogal e que símbolos eram de consoante. Deu muito trabalho, assim, gente, eu fiquei me sentindo a moça do A Chegada, entendeu? Podem mandar os alienzão. Podem mandar os alienzão aqui pra Terra que a gente decifra os alfabetos deles, tá? Mas enfim, depois de decifrar esse negócio, o que estava escrito? Então, é uma frase que parece um poema, parece uma profecia e que parece ser sobre a Ida e a Lilith. E essa frase é: Two witches torn apart, now alone, two hearts of stone. Que significa duas bruxas separadas, agora sozinhas, dois corações de pedra. Eu acho que isso tem muito a ver com a Ida e com a Lilith, né, gente? Como esse foi só o mid-season da temporada, inclusive eu fiquei muito feliz que foi só o mid-season, eu tava achando que era o final da temporada já. A gente ainda tem mais 9 episódios da primeira temporada de Dale House. Vai ter um complemento por esse código. Então assim, eu convido vocês, porque eu tô vendo o fandom americano fazer isso muito, mas eu convido vocês pra gente mostrar que o fandom brasileiro é forte também, a tentar decifrar esses códigos nos próximos episódios, tentar encontrar e decifrar eles, ok? Eu pensei em colocar aqui, eu talvez coloque, não sei, vamos ver, uma imagem dos sons que eu já identifiquei pra tentar ajudar aqui também. Vou colocar, vai estar aqui na tela, gente, vou fazer aqui uma imagem dos sons que eu já decifrei pra ajudar vocês. Mas além disso, tem um outro código que eu não tinha percebido, que quem percebeu foi o cara A Casa da Coruja Brasil, que inclusive se vocês não seguem ainda no Twitter, sigam, melhor fonte de informações de Dale House tá lá, ok? Vou deixar o link aqui na descrição. Mas ele percebeu que as primeiras letras de cada episódio formam uma frase, que é a witch lose. A princípio parece não fazer muito sentido, porque pela conjugação verbal do inglês deveria ser a witch loses, ou a witch lost, ou tipo assim, se fosse uma bruxa perdida seria a witch lost, se for uma bruxa perde seria a witch loses, e não é nenhum dos dois, mas como a gente ainda tem 9 episódios, pode ser que esse ainda dure a frase até o final da temporada, então pode ser que ela seja incompleta e que de fato esteja faltando ali um S, que seria o episódio 11 que ainda não saiu. Mas enfim, é isso, gente. Estou muito animada com The House, estou muito animada pra continuar desvendando esses códigos e quero contar com a ajuda de vocês. Então assistam o desenho se vocês ainda não tiverem assistido, ok? E não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Larimar, João Souza, Yamegia, Hassan Matos e a Tio Nanami Vitor Marra. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios de cada nível, clica aqui embaixo em Seja Membro, ok? Até o próximo vídeo.